Boa noite, moçada. Vamos então corrigir a nossa prova. Esse tipo de prova é sempre conveniente a leitura com muita atenção. Eu percebi que muita gente acabou errando algumas questões por não ter atenção ao ler, certo? Então, a primeira questão dizia o seguinte: sobre bens e serviços, os bens de capital podem ser duráveis ou não duráveis e atendem diretamente às necessidades individuais. O que atende diretamente necessidades individuais e que podem ser duráveis ou não duráveis são bens de consumo e não bens de capital, certo? Logo, a resposta correta seria uma afirmativa falsa, porque os bens de consumo é que podem ser duráveis ou não e atendem diretamente a essas necessidades individuais. Essa era uma leitura básica e simples, não tinha dificuldade. A segunda questão a gente falava também sobre as necessidades assim, ó. As necessidades secundárias variam no tempo, meio cultural, econômico e social dos indivíduos. E a segunda afirmativa dizia: as necessidades atendidas pelo Estado são aquelas cuja carência é de toda a sociedade. Vocês se lembram quando a gente falou sobre as necessidades? A gente falou que as necessidades primárias eram aquelas que eram essenciais para a vida do homem. As necessidades secundárias eram necessidades que complementavam e aumentavam o bem-estar dos indivíduos e, portanto, elas variavam. Onde a pessoa vive, em que tempo que ela vive, qual é a condição econômica e social desses indivíduos, vai variar. Quer dizer, para alguns a necessidade secundária é ter um Camaro, para outros é ter uma bicicleta. Isso é uma variação da situação econômica de cada um, tá certo? Então as necessidades secundárias realmente elas variam no tempo, de acordo com o meio cultural, econômico e social dos indivíduos. E eu disse que as necessidades atendidas pelo Estado são aquelas cuja carência é de toda a sociedade. Quais são as necessidades atendidas pelo Estado? Segurança é aquilo que toda a sociedade quer. Essas necessidades são atendidas pelo Estado. Segurança é um exemplo delas. Logo, as duas afirmativas eram corretas. E essa deveria ser a resposta. Ambas, as afirmativas 1 e 2 são corretas. Certo? A questão 3 dizia o seguinte, ó, ainda sobre bens e serviços, analise as afirmativas abaixo e responda. Os bens, segundo seu caráter, podem ser livres quando são ilimitados em quantidade ou muito abundantes e não são apropriáveis. Vocês se lembram qual foi o exemplo que eu dei de um bem livre que pode ser ilimitado em quantidade ou muito abundante e não são apropriáveis? Lembra disso? O ar. O ar é um bem que ele é livre, porque ele é ilimitado em quantidade. Eu não consigo pegar esse ar. Então, por isso que os bens, segundo o seu caráter, podem ser livres quando limitados em quantidade ou muito abundantes. E não podem ser apropriáveis, eu não posso pegá-los. E eu disse também que serviços são atividades que, sem criar objetos materiais, se destinam direto ou indiretamente a satisfazer as necessidades humanas. Ou seja, serviço não cria objeto material nenhum. A prestação de serviço, e também atendem direta ou indiretamente às necessidades humanas. Logo, ambas as afirmativas eram corretas. Afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Vejam que a prova realmente era fácil, não é? A outra era uma afirmativa um pouco mais, 3 afirmativas um pouco mais longas, mas também dizia o seguinte, ó, quando a produção ou o consumo de um bem acarreta efeitos positivos ou negativos sobre outros indivíduos ou empresas, dizemos que existe uma externalidade no mercado. Tá certo isso? Ou a exigência da inserção de prazos de validade nos produtos é decorrente de uma ação governamental regulamentando a comercialização de bens. E outra,
produtor ou grupo de produtores que aumenta unilateralmente preços ou reduz a quantidade oferecida ou diminui a qualidade ou a variedade dos produtos com a finalidade de aumentar o lucro, pratica monopólio ou oligopólio. Monopólio se for uma empresa só, oligopólio se forem várias empresas ou produtores, não é isso? Então, o conceito de monopólio é exatamente esse, né? Quem aumenta unilateralmente preços, ou reduz quantidade, ou muda a qualidade ou variedade de produto para aumentar o seu lucro. Porque ele detém o poder, só ele tem essa mercadoria, por isso que é um monopólio. Ou oligopólio se forem várias empresas. Vocês lembram quando a gente deu o exemplo de inserção de prazo de validade? É uma ação governamental mesmo, né? E também que quando ao produzir algo, eu estou acarretando efeito positivo ou negativo sobre outros indivíduos ou empresas, está havendo uma externalidade no mercado, não está? Logo, as afirmativas todas eram verdadeiras. E essa deveria ser a resposta correta, certo? Aí tinha uma mais baba sobre a questão de produção, para apontar verdadeiro ou falso para essas afirmativas. Trabalho, capital e recursos naturais são o quê? Nós falamos, são os fatores de produção, que eles, ao serem organizados, formam as unidades produtoras. Quando você tem uma empresa, uma fábrica qualquer, você tem trabalho, capital e recursos naturais, que vão ser os fatores de produção. Isso é verdadeiro? Claro que é verdadeiro. Portanto, deveria botar verdadeiro aqui. E a gente, quando falou dos sistemas capitalista e socialista, a gente disse que no sistema socialista existe um pressuposto que todas as empresas são socialmente úteis, ainda que deficitárias. E é verdade, no sistema socialista eles mantêm empresas que, ainda que deficitárias, são socialmente úteis. Logo, isso também era verdadeiro. Tá certo? Outra questão era sobre o sistema econômico. Sobre a composição do sistema econômico de um país, pedi que lessem as afirmativas e respondessem. O setor primário da economia é o setor que transforma a matéria-prima em produtos industrializados. Correto isso? Claro que não. O setor primário da economia é aquele que se vale de muito de recursos naturais, explora intensamente os recursos naturais. Qual é o setor primário da economia? O que normalmente exerce atividades de agricultura, exploração pecuária. Esse é o setor primário da economia. Quem transforma a matéria-prima em produtos industrializados é o setor secundário. E aí eu fiz uma afirmação que dizia isso, no setor secundário, a intensa utilização do fator de produção capital sob forma de máquinas e equipamentos. Essa é uma característica do setor secundário, né? É onde nós temos as indústrias e tudo mais. E no setor terciário, que é o setor de serviços, as ações humanas são pautadas no oferecimento de serviços e na prática do comércio. Logo, a primeira afirmativa era incorreta, não era verdadeira. A segunda e a terceira era. Então, apenas 2 e 3 eram verdadeiras. Certo? Uma outra questão aqui dizia também para apontar verdadeiro ou falso sobre aqueles fenômenos econômicos que a gente falou. Então, a primeira afirmativa dizia o seguinte: o fenômeno econômico da circulação é caracterizado pela venda de produtos e serviços. Essa é a função da produção, é atender a demanda das pessoas, e a venda desses produtos e serviços caracteriza realmente o fenômeno da circulação. E a outra dizia o seguinte: quando o setor produtivo da economia remunera a mão de obra e outros fatores de produção, acontece o fenômeno da distribuição. Essa é a famosa distribuição de renda que todo mundo fala. É o setor produtivo remunerando mão de obra e outros fatores de produção também, capital, pode ser, não é? Então, ambas as afirmativas estavam corretas e essa devia ser a resposta. Aí nós tínhamos aqui uma afirmativa para botar verdadeiro ou falso, que dizia assim: no sistema de economia capitalista ou de economia de mercado,
predomina a livre iniciativa, regida pelas forças de mercado, e propriedade pública dos fatores de produção. Onde é que estava a cereja do bolo aqui, ó? Propriedade pública dos fatores de produção. Isso é característica da economia centralizada ou do socialismo, tá certo? Então, a afirmativa, no início, ela estava correta. O sistema de economia capitalista ou economia de mercado realmente predomina a livre iniciativa, regida pelas forças de mercado, e propriedade, se fosse o caso de economia privada, de propriedade privada dos fatores de produção. Então, essa questão afirmativa era falso e essa devia ser a resposta. Aí falamos sobre a demanda e oferta, nós fizemos uma questão sobre o preço de equilíbrio. Lembra que a gente falou do preço de equilíbrio, quando os ofertantes querem ofertar mais e tudo mais? Bom, aí eu dizia o seguinte, ó, afirmativa minha da prova. O preço de equilíbrio de um mercado qualquer é aquele em que coincidem os planos dos demandantes e dos ofertantes. Ou seja, existe gente ofertando uma certa quantidade de mercadoria e existe gente querendo comprar uma certa quantidade de mercadoria. Então existe um preço de equilíbrio do mercado. Aí eu pus assim, ó, quando o preço praticado é maior que o de equilíbrio, é natural que a quantidade que os produtores desejam oferecer excede a quantidade que os demandantes desejam adquirir. Isso provoca excesso de oferta e a pressão faz os preços baixarem, restabelecendo o equilíbrio. Imagina, se o preço do mercado tá, vamos dizer, um exemplo qualquer aí, sei lá, tomate. Então vamos dizer que o preço que está sendo praticado é R$10 o quilo. Todos os produtores vão querer empurrar tomate no mercado. Essa quantidade vai exceder a quantidade que as pessoas querem comprar. Vai ter um excesso de oferta. Excesso de oferta faz o quê? Faz pressão para os preços baixarem, restabelecendo o equilíbrio. Isso era verdadeiro. Então, vejam que nós não tínhamos dificuldade nenhuma na prova, era uma questão de ler com atenção, e é um tipo de prova em que vocês tinham acesso ao material, que era preciso ler com atenção para saber diferenciar um conceito de outro, saber diferenciar a questão do equilíbrio do mercado, essa questão da economia, seja socialista ou seja de economia de mercado, a questão dos fenômenos econômicos, sobre a composição do sistema econômico, sobre a questão do trabalho e tudo mais. Enfim, a prova era, na minha concepção, de relativa facilidade. Tá certo? Mas tem uma outra questão. Muita gente não entregou o trabalho que eu pedi, tá? E aí, esse bimestre a coisa foi meio complicada, porque foi tudo muito corrido, muito tumultuado, mas vocês fiquem atentos, porque já nas próximas aulas eu devo pedir um trabalho. E o peso para a questão de avaliação da prova é igual ao do trabalho. Então, não vai adiantar alguém tirar 10 na prova, não entregar trabalho, ele vai ter só nota dividida por 2. E aí vai ter que fazer exame. Beleza? Um abraço.